Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar o culto desta manhã. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Trata da parábola dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que todos nós possamos ser comparados a construtores prudentes que construam sua casa sobre a rocha. Que todos nós sejamos não somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção para toda a atividade desta manhã. Oremos. Querido Deus e amado Pai, é uma alegria muito grande iniciarmos esta manhã prestando um culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra completa, perfeita, infalível, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Também a Tua palavra é como a rocha, e nós podemos construir a nossa vida sobre a firmeza da Tua palavra. Obrigado a Deus, porque nós podemos estudá-la, compreender a Tua vontade e colocar em prática. Que este dia seja um dia especial na vida de todos os irmãos que estão participando deste culto. Que possamos crescer na fé, possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Gabriel Orozco de la misión UDCA en Venezuela. Primero que todo decirles que estamos en oración por cada uno de ustedes en Brasil, Colombia, México y en cualquier otro país donde se encuentren. Sé que son momentos difíciles para nuestras naciones, para nuestras iglesias, pero confío en Dios en que vamos a salir fortalecidos. En nuestro país seguimos viviendo cada día la tragedia de la crisis humanitaria que hace 20 años nos está golpeando. Para que tengan una idea, el salario en Venezuela es de $1 al mes. ¿Qué podemos comprar con un solo $1 al mes? La comida cada vez está más costosa, no se consigue gasolina, se nos va la electricidad por horas, nos quedamos sin agua durante días. Pero aquí seguimos como Iglesia de Cristo llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay almas y personas que están sufriendo, que su corazón está abierto a recibir del Evangelio. Por eso no nos podemos detener. Pero amigos, no podemos solos. Sé que todos están pasando momentos de dificultad, por eso valoramos el apoyo que nos siguen dando algunos de ustedes. Pero no es suficiente. Pueden ver estas fotos, estas imágenes, pueden ver cómo semana a semana seguimos llevando el Evangelio, alimento a casas de muchos niños, de muchos ancianos. Y cada vez vemos cómo la situación agrava y cómo nos quedamos sin recursos. No nos queremos detener, por eso les pedimos que no se olviden de nosotros. Manténgannos en sus oraciones.
Recuerden que estamos viviendo una dictadura cruel en Venezuela, donde no hay libertad de expresión, donde el 80% de los venezolanos se están muriendo de hambre. Y su pequeña contribución hace la diferencia. Sí, tu pequeño aporte nos permite seguir llevando el Evangelio. Así que no te olvides de nosotros. Si quieres colaborar, si tienes personas y amigos que quieran colaborar, por favor, comparte este video para que el Evangelio se pueda seguir llevando en Venezuela, porque la luz va a vencer la oscuridad en nuestro país. Y pronto estaremos libres. Dios les bendiga. Queridos, nós acabamos de ouvir o breve testemunho do missionário Gabriel Orozco, que está trabalhando lá nas Ilhas Margaritas, na Venezuela. A situação do povo venezuelano está muito difícil por causa da situação econômica, por causa da ditadura de Nicolás Maduro, e eles estão realmente precisando das nossas orações e das nossas contribuições. E nós vamos agora pedir a Deus que Ele manifeste a sua graça e continue derramando as suas bênçãos e as suas provisões sobre a vida desse missionário, sobre o ministério que ele tem realizado com muita eficiência naquela localidade. Oremos. Mais uma vez, querido Deus, obrigado, porque o Senhor tem chamado pessoas para realizarem ministérios especiais. E o missionário Gabriel tem feito um excelente trabalho ali nas Ilhas Margaritas, na Venezuela, para a pregação do Evangelho para meninos e meninas e adolescentes através da prática de esportes. Pedimos, Deus, que a Tua graça se manifeste, dê sabedoria para ele, para a sua esposa, abençoa a sua família, dê saúde para eles. Também, Pai, que o Senhor esteja tocando no coração de pessoas que podem contribuir para ajudar nesse ministério, nesse momento tão difícil que o povo venezuelano está passando, Senhor. Ó Deus querido, que todo o suprimento necessário para a continuidade desse ministério seja provido pelo Senhor, através das igrejas, através daqueles irmãos que o Senhor tem abençoado financeiramente também. Derrama a Tua graça, a Tua bênção, a Tua sabedoria, as Tuas provisões sobre o missionário e todo o seu ministério. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Tua voz me diz: a minha identidade e valor só encontro em Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho eu me rendo aos Teus pés. Irmãos, dando início aos nossos estudos no livro de Hebreus, nós faremos a leitura de Hebreus capítulo 11, nos versículos 32 em diante, até o versículo 40. Eu convido você a acompanhar a leitura desse texto. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate
para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, nós lemos esse texto aqui, e o autor de Hebreus faz menção de mais alguns personagens bíblicos, e eu recomendo você a ler a palavra de Deus, onde é mencionado esses personagens bíblicos. Os primeiros aqui no versículo 32 são alguns juízes. Então você pode ler lá no livro de Juízes acerca de Gideão, Baraque, Sansão e de Jefité. Também o autor menciona o rei Davi e menciona também Samuel e todos os profetas como sendo heróis da fé. Irmãos, nesta manhã nós iremos considerar três lições que esse texto traz para as nossas vidas concernente àqueles que são chamados por Deus de heróis da fé. A primeira observação que eu faço desse texto aqui é que, pela fé, estes homens e mulheres experimentaram feitos extraordinários. Quando nós olhamos aqui a relação do que aconteceu através da vida deles, nós vamos ver que coisas extraordinárias ocorreram por intermédio de alguns homens e de algumas mulheres que tiveram fé em Deus, firme no Senhor. Diz então, pela fé subjugaram reinos. Então podemos talvez pensar na possibilidade de fazer uma menção aqui de José, que apesar de ter passado por duras provas, foi um homem fiel a Deus, um homem que confiou nas promessas de Deus, e Deus, depois de período longo de provações, de aflições, ele foi colocado como o primeiro homem após Faraó, depois de Faraó. Então, o segundo homem do reino do Egito. E, no certo sentido, através da revelação dos seus sonhos, ele, pela compra de todas as terras circunvizinhas ao Egito, ele se tornou o senhor de todas aquelas terras. Praticaram justiça. Diz o texto que obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. É possível que o autor de Hebreus esteja fazendo menção da experiência de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, e o Senhor fechou a boca dos leões. Vamos lembrar que Daniel, ele permaneceu fiel a Deus em oração. Ele, no seu quarto de janelas abertas, ele se punha em direção a Jerusalém e 3 vezes ao dia ele orava. E as pessoas do reino quiseram usar desta situação para criar uma lei e condenar Daniel. E Daniel foi condenado e ele foi lançado nesta cova, mas ele confiou em Deus. Extinguiram a violência do fogo. Então podemos pensar em Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel, que também permaneceram em pé quando todos os governadores, todos os sátrapas, todos os líderes da nação se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles permaneceram de pé como homens que não se curvariam a qualquer ídolo, senão ao único Deus verdadeiro. E eles permaneceram em pé. E foi-lhes dada a oportunidade de se curvar perante a estátua,
senão eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente e que foi aquecida 7 vezes mais. Mas eles permaneceram fiéis a Deus e eles passaram pela prova do fogo e o fogo não lhes fez mal. Escaparam ao fio da espada. Podemos colocar alguns personagens bíblicos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 19, versículos 8 a 10, há um registro em que Saul, com uma lança, tentou acertar Davi, mas Deus proveu que ele pudesse escapar da fúria de Saul, da sua investida com a lança. Então, escaparam ao fio da espada. Diz ainda o texto de Hebreus, da fraqueza tiraram força. Podemos pensar no próprio apóstolo Paulo, que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, e ele 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse dele o espinho da carne. Mas Deus diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então pode dizer que ele podia se gloriar na fraqueza, porque através dela o poder de Deus estava sendo revelado através da vida do apóstolo Paulo. Está descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 1 até o versículo 10. Fizeram-se poderosos em guerra. Então nós podemos pensar no próprio rei Davi, que empreendeu muitas guerras e saiu-se vitorioso diante de todas as guerras, porque o Senhor estava com ele. Podemos pensar também nas guerras empreendidas por Josué, muitas das quais o Senhor diretamente concedeu-lhes vitória. Então fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então nós temos o exemplo então de Elias, que ressuscitou o filho daquela mulher onde ele se hospedava, e aquele menino ressuscitou. E nós podemos também ver outras experiências onde Deus realizou um milagre de ressurreição para com algumas pessoas. Então, quando nós pensamos, irmãos, em fé, há um desejo ardente no nosso coração de experimentar estas coisas extraordinárias e maravilhosas. Porém, nós temos que entender que nem sempre Deus também age para manifestar o seu poder com grandes sinais e maravilhas. Se nós olharmos para a história do povo hebreu, para a história bíblica, nós vamos constatar que somente em alguns períodos Deus manifestou-se de forma gloriosa com sinais e milagres e maravilhas. Um primeiro evento de muita grandeza que Deus realizou na humanidade foi o dilúvio. Noé pregou por 100 anos, ele foi chamado pregoeiro da justiça, dizendo que Deus iria julgar a terra, que o povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus. Mas chegou um momento então que Deus colocou Noé e sua família na arca com todos os animais, fechou a porta da arca e Deus abriu as comportas dos céus e o dilúvio ocorreu em toda a face da terra e Deus destruiu toda a humanidade, preservando Noé, sua família e os animais que ali ficaram abrigados, e reiniciou o crescimento da humanidade a partir da família de Noé. Esse foi o grande feito de Deus na humanidade. Um outro período em que Deus revelou-se com grandes sinais e maravilhas foi no período do Êxodo e no período em que o povo percorreu o deserto por 40 anos. Então Deus manifestou-se de forma gloriosa, com milagres, com sinais, através das 10 pragas do Egito e através das suas manifestações ao povo durante o seu percurso no deserto por 40 anos, trazendo maná, codornizes e cuidando do povo no deserto. Este foi um outro período em que Deus
manifestou-se com grande poder sobre o seu povo. E depois ele silenciou. Quando o povo entrou na terra prometida, todos aqueles sinais cessaram, o maná parou e o povo passou a trabalhar na terra, cultivar a terra, para que a terra pudesse produzir, e também eles trabalharam na área de criação de animais, para que pudesse obter a carne que eles precisavam para a sua manutenção. Houve um silêncio a partir daí. Deus não manifestou-se mais com muitos sinais e maravilhas, até um próximo período, que foi no período em que Deus chamou Elias e Eliseu. E a razão porque Deus permitiu que Elias e Eliseu realizassem grandes milagres foi que o povo precisava de uma intervenção divina, porque passava por um período de grande idolatria. Então Deus se manifestou naquele período com sinais e maravilhas. E um próximo período que nós podemos verificar na história bíblica foi quando Jesus veio ao mundo e quando ele iniciou o seu ministério público, e ele começou a realizar sinais, curas, milagres, para que através desses milagres o povo de Israel pudesse reconhecê-lo como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus, como ungido, e assim então o povo pudesse crer em Cristo, não como um profeta, mas como o Deus encarnado que veio para buscar e salvar os perdidos. Da mesma forma, tais milagres continuaram no período dos apóstolos, para que o povo desse credibilidade à mensagem dos apóstolos e eles deixassem para nós a revelação escrita do Novo Testamento. Então somente são esses os períodos onde Deus realizou grandes sinais e maravilhas. E nós sabemos que quando a igreja atingiu a sua maturidade e quando a palavra de Deus nos foi dada, foi concluída, nos foi dada de forma completa, ou seja, Mateus até Apocalipse, o cânon se encerrou e então os milagres cessaram. Nós entendemos que esses foram os períodos dos grandes milagres. Então nós não precisamos ficar ansiosos para mostrar uma fé em que possa resultar em grandes milagres e maravilhas, porque esse período já passou. Um outro período que ocorrerá, onde Deus vai se manifestar com grandes sinais, é no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Então, esse período ainda não chegou, e ele vai chegar. Mas enquanto isso, irmãos, a nossa fé não tem que estar baseada na busca de sinais, maravilhas, curas, mas tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, colocar a nossa fé em nosso Deus e em sua palavra. Aqui, dando sequência ao texto bíblico de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos encontrar um outro grupo de pessoas. E eu creio que nós estamos vivendo, ou seja, a partir do período dos apóstolos, nós passamos a enfrentar este período que podemos chamar um período de turbulência para a vida dos cristãos. Olha só o que o livro de Hebreus, como o livro de Hebreus descreve aqueles que obtiveram fé. Versículo 35, a segunda parte, diz assim: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por provas de escárnios, açoites, sim, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eu creio, irmãos, que esse texto trata do período em que muitos cristãos têm passado desde o período dos apóstolos. Entre o primeiro século
da cristandade e o edito de tolerância em 311 depois de Cristo do imperador Constantino, os maus tratos aos cristãos variavam em quantidade e intensidade. E nós podemos, olhando para a história do cristianismo, você pode observar que vários homens morreram de forma dolorosa pelo testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Os próprios apóstolos morreram de forma dura, porque eles não podiam negar a realidade da pregação que eles estavam disseminando, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eles viram Jesus ressurreto, eles falaram com Jesus Cristo ressurreto, eles foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto, eles tocaram no Senhor Jesus Cristo ressurreto. Eles não podiam negar a realidade da ressurreição de Cristo, nem o nome de Cristo, e deram suas vidas por causa da sua fé em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a história da igreja, você pode pesquisar até mesmo no Google, procura lá história da igreja, mártires cristãos, você vai se deparar com muitas histórias de homens, de mulheres que sofreram isto que Hebreus está dizendo: escárnio, tortura, aflições. Eu quero mencionar alguns aqui. Um deles foi Inácio de Antioquia, foi um teólogo do primeiro século. Ele foi devorado por leões no Coliseu de Roma, juntamente com muitos outros cristãos que confiavam e criam e mantinham a sua fé em Cristo. Estevão, o livro de Atos traz a história de Estevão. Ele foi apedrejado. O próprio apóstolo Pedro foi crucificado. E diz a tradição cristã que ele não se achou digno de ser crucificado à semelhança de Cristo, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André também morreu, foi crucificado numa cruz em forma de X. Paulo, a tradição cristã diz que ele foi decapitado depois de sucessivas prisões. Lourenço de Huesca, em 225 a 258, foi queimado vivo sobre uma grelha disposta em cima de brasas para ser cozido e queimado até a morte. Policarpo de Esmirna, no ano 155 depois de Cristo, foi preso e condenado à morte. Queriam que ele declarasse: César é o Senhor, e lhe oferecesse incenso. Policarpo recusou-se a fazê-lo e recusou-se a negar a sua fé. Quando ele foi-lhe imposto a negar a sua fé, ele declarou: há 86 anos tenho sido servo de Cristo, ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? Ele recebeu a sentença de ser queimado vivo, e finalmente ele foi apunhalado quando estava preso numa estaca em chamas que o rodeavam. O imperador Nero, considerado um déspota imoral e louco, viu-se acusado de ter sido o causador de um incêndio de Roma. Para defender-se, acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio aos seguidores da fé que se espalhava. Nero culpou os cristãos e ordenou um massacre a todos eles. Centenas de cristãos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas para iluminar o jardim da colina de Ópio. Crianças e mulheres, no período da igreja primitiva, foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras para serem destroçadas e devoradas, servindo de espetáculo aos idólatras. Sim, o martírio cristão, irmãos, não é um fenômeno do passado. De acordo com as estatísticas
do maior especialista, David Barrett, os mártires cristãos, desde os tempos de hoje, somam-se a 70 milhões de pessoas. Desses 70 milhões de pessoas que morreram como mártires pela fé em Cristo Jesus, 45 milhões se concentram no século XX, no século passado, no século XIX e século XX. Fora os que estão presos por causa da fé. A cada 5 minutos, isso nos dias de hoje, a cada 5 minutos um cristão é assassinado em razão da sua fé. A cada ano, 105 mil cristãos no mundo são condenados à morte. Isto nos dias de hoje. Irmãos, ser um cristão autêntico no mundo de hoje é um ato de valentia. Ser cristão não é para covardes. Ser cristão não é para tímidos. Ser cristão não é para medrosos, mas para homens e mulheres corajosos que estão dispostos a entregarem suas vidas pela fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos traz um conforto, irmãos, para nós que enfrentamos tais situações. Bem-aventurados vós, quando vos insultarem e mentindo disserem contra vós toda sorte de males por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 16, como que prevendo o martírio e a tortura e o sofrimento dos cristãos de seus dias após a sua morte, Pedro escreve: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus em seu nome. Irmãos, perseguição aos cristãos tem sido contundente nos dias de hoje. Há uma missão chamada Portas Abertas. Você pode conectar-se a essa missão através da sua pesquisa no Google, e você vai ver que nos dias de hoje, cristãos da Coreia do Norte, da Índia, da China, de vários países da África, como Nigéria, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, a perseguição aos cristãos é terrível. Mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2019. E no ano de 2020, a previsão é que 260 milhões de cristãos serão perseguidos por sua fé. Então, irmãos, ser cristão é estar disposto a enfrentar todas estas situações e mostrar uma grande resiliência. O que é uma grande resiliência? Mostrar que são fortes, que resistem e jamais haverão de negar a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, a perseguição dos cristãos acontece nos dias de hoje. Se você olhar para os noticiários, você vai ver que nos países em que a ideologia é anticristã, ela persegue os cristãos, impedindo a realização de cultos. Na China mesmo, vários templos têm sido literalmente destruídos. Estão impedindo os cristãos até mesmo de prestarem cultos através da internet, estão proibindo. Muitos cristãos são proibidos de se reunirem como igreja, até mesmo de ensinar os seus filhos a fé em Deus.
e são perseguidos e mortos. Mas temos que dar graças a Deus, porque aqui no Brasil ainda nós gozamos e desfrutamos de liberdade religiosa. Que nós possamos desfrutar desta liberdade para proclamar em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo veio para buscar e salvar os perdidos, que Jesus é Deus e que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou dos mortos, está vivo, está preparando lugar nos céus para nós e há de voltar para buscar a sua igreja, do qual todos aqueles que se arrependerem e creram serão levados para o lar celestial através do arrebatamento. Irmãos, que a nossa fé seja fortalecida pela palavra de Deus e que sejamos crentes fiéis ao Senhor, não importam as circunstâncias que tenhamos que enfrentar. Que nesses dias em que nós estamos enfrentando esta pandemia, possamos mostrar coragem, possamos mostrar que a nossa esperança não está neste mundo, mas está com Cristo no lar celestial. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa tarde para todos nós.